Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática do professor Alfredo. Na aula de hoje nós vamos estudar as matrizes. O que vem a ser uma matriz? É um quadro formado por linhas e colunas, representado pelo cochete ou pelo parênteses. Nesse exemplo aqui, nós temos uma matriz aqui com uma, duas, três linhas. Esse primeiro número aqui indica o número de linhas por duas colunas. Dizemos que é uma matriz do tipo 3 por 2. E para representar um elemento qualquer de uma matriz, nós usamos essa simbologia A e J, que significa um elemento da linha I e coluna J. Nesse exemplo aqui, nós temos que o A11 é esse elemento aqui da linha 1, coluna 1, primeira linha, primeira coluna, é 0. O A21 da linha 2, coluna 1, é esse elemento aqui da primeira, segunda linha e da primeira coluna, etc. Esse elemento aqui, por exemplo, é o A32, A32 igual a 7. Uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Está aqui um exemplo. Nessa matriz nós temos aqui três linhas, 1, 2, 3, e três colunas, 1, 2, 3. Dizemos que é uma matriz do tipo 3 por 3, ou, nesse caso, usamos a palavra ordem. Dizemos uma matriz de terceira ordem. E numa matriz quadrada, nós definimos essa diagonal aqui como sendo a diagonal principal e essa como sendo a diagonal secundária. O que vem a ser a matriz unidade ou matriz identidade? É uma matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais iguais a 0. Tá aqui, essa aqui é uma matriz unidade de segunda ordem e aqui uma matriz unidade ou identidade de terceira ordem. Os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais iguais a 0. Se você observar, esses elementos da diagonal principal, olha, esse aqui é o A11, esse aqui é o A22, esse é o A33. Então, são os elementos onde o I é igual ao J. São os elementos da diagonal principal. Então, quando o I for igual ao J, o elemento ele é igual a 1. E quando for diferente, igual a 0. O que vem a ser uma matriz transposta? Primeiro eu vou te mostrar um exemplo, depois eu te explico o que está escrito aqui. Para você fazer a transposição de uma matriz, você vai pegar o que está nas linhas e colocar nas colunas. Então, nessa matriz aqui, ela é do tipo 2 por 3, tem duas linhas, 1, 2, três colunas, 1, 2, 3. Eu vou pegar o que está na linha 1 e vou colocar na coluna 1. O que está na linha 2, eu vou colocar na coluna 2. Então, o que é linha aqui passa a ser coluna na transposta. E se você fizer a transposta da transposta, que é o que está escrito aqui, você volta na matriz de origem. Se eu pegar a transposta dessa aqui, o que está na linha 1, eu vou colocar na coluna 1. Ó, então você vai ter isso aqui. O que está na linha 2, coluna 2, o que está na linha 3, coluna 3. Então, ao fazer a transposta da transposta, você volta na matriz anterior. E uma coisa importante, se essa aqui é do tipo 2 por 3, essa aqui é do tipo 3 por 2. O que era linha passa a ser coluna. E o que é coluna aqui? Passa a ser linha de lá. Então, o que está escrito aqui é exatamente isso que eu acabei de te mostrar. Aqui na matriz origem, você tem os elementos A e J e ela é do tipo M por N. Na transposta, você vai trocar isso aqui, vai ser AJI, e vai trocar também o tipo, vai ser N por M, ok? Dando um exemplo aqui, esse elemento na matriz de origem, ele é o A23, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então é o A23, é o menos 2. Na matriz transposta, ele é o A32, ó, linha 3, coluna 2.
ok? Então, houve uma inversão desses índices aqui, ó. Aqui na matriz origem é o A23, na matriz transposta é o A32. E o que vem a ser uma matriz simétrica? Ela é dita simétrica quando ela for igual à sua transposta. Em resumo, numa matriz simétrica, os elementos da diagonal principal, eles podem assumir quaisquer valor, mas os elementos dispostos em posição de simetria em relação a essa diagonal principal, eles deverão ser iguais. Se você tivesse aqui um espelho, esse seria simétrico desse, esse seria simétrico desse e esse seria simétrico desse. Esses elementos que estão em posição de simetria em relação à diagonal principal, eles devem ser iguais. Então, quando você faz a transposta dessa matriz, o que está na linha 1, você vai colocar na coluna 1. Então, 1 menos 1 e 5. Ó, 1 menos 1 e 5. O que está na linha 2, você vai colocar na coluna 2. Menos 1, 0 e 4. Ó, menos 1, 0 e 4. E o que está na linha 3, você vai colocar na coluna 3. 5, 4, 2, 5, 4, 2. Observe que essa matriz é exatamente igual à sua matriz transposta. Então, os elementos A e J são iguais aos elementos AJI. Exemplo, o elemento A23 está na linha 2, coluna 3. É esse aqui. Ele é exatamente igual ao A32. A32 é o elemento que está na linha 3, 1, 2, 3, na coluna 2. Ó. Então, o A23 é igual ao A32. Outro exemplo, esse elemento aqui é o A13. Ele é igual ao A31, que é esse aqui. Esse aqui é o A31, linha 3, coluna 1. É o que nós colocamos aqui. Uma observação importante a respeito da matriz simétrica que nós acabamos de falar é que ela tem que ser uma matriz quadrada, né? Uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos ver agora o que é uma matriz oposta. Ela é representada por menos A e você vai trocar os sinais de todos os elementos da matriz A. Você vai multiplicar por menos 1. Então aqui um exemplo. Aqui esse elemento na matriz de origem é 4, na matriz oposta vira menos 4. Esse aqui é menos 3, na matriz oposta vira 3, etc. Você vai pegar todos os elementos da matriz A e trocar os seus sinais, ou seja, você vai multiplicar por menos 1. O que vem a ser uma matriz antissimétrica? É uma matriz onde a matriz de origem é igual à oposta da sua transposta. Vamos detalhar isso aí para você. Eu tenho aqui uma matriz A, eu fiz aqui a sua oposta. Ou seja, eu peguei todos os seus elementos e troquei os seus sinais, multipliquei por menos 1. Então, aqui era menos 3, virou 3, aqui era menos 1, virou 1, aqui era 3, virou menos 3, etc. Troquei os sinais de todos os elementos. Agora, eu vou fazer a transposta dessa matriz. O que está na linha 1, eu vou colocar na coluna 1. Então, ó, 0, 3, 1 está na linha 1, aqui eu coloco na coluna 1. Menos 3, 0, menos 5 está na linha 2. Eu coloco na coluna 2, menos 3, 0, 5. E o menos 1, 5, 0, que está na linha 3, eu coloco na coluna 3. O que eu posso observar? Que essa matriz é exatamente igual a essa. Foi o que nós escrevemos aqui. Em outras palavras, numa matriz antissimétrica, todos os elementos da diagonal principal deverão ser iguais a 0. Por quê? O 0 é o único elemento que é igual ao seu simétrico. Menos 0 ou 0 é a mesma coisa. Isso só acontece para o elemento 0. E os elementos que estão dispostos em posição de simetria em relação à diagonal principal, eles são simétricos, eles são opostos, né? Eles têm o mesmo módulo, é o mesmo número, porém um é mais, outro é menos.
como nesse caso aqui, ó. Esses dois números aqui, eles estão em posição de simetria em relação à diagonal principal. Eles são opostos. Um é 3, o outro é menos 3. A mesma coisa acontece com esse elemento e com aquele elemento lá. Um é 1, o outro é menos 1. A mesma coisa acontece com esse e com esse. Um é menos 5 e o outro mais 5. Da mesma forma que a matriz simétrica, a matriz antissimétrica também tem que ser uma matriz quadrada. Nesse exemplo aqui, né, essa matriz A, ela é do tipo 3 por 3, ou de terceira ordem, como falamos. Nós vamos ver agora as operações com matrizes. Primeiro, a adição. Para você somar duas matrizes, elas deverão ter o mesmo tipo. Então essa aqui é do tipo 2 por 3 e essa aqui também, 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. E para você somar essas duas matrizes, você vai somar os elementos correspondentes. Então eu vou pegar esse aqui da linha 1, coluna 1, e vou somar com esse da linha 1, coluna 1. 2 menos 5 vai dar menos 3. Agora esse da linha 1, coluna 2, com esse da linha 1, coluna 2. Menos 1 mais 3 dá 2. E assim por diante. 3 mais 6 dá 9. 0 mais 8 dá 8. 4 menos 7 dá menos 3. E menos 6 mais 2 dá menos 4. Bom, a multiplicação de um escalar por uma matriz, então você tem aqui uma matriz A, eu quero a matriz 3A. Eu vou pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 0 dá 0 e 3 vezes 8, 24. O produto de duas matrizes só é possível quando os vizinhos são iguais. E esse primeiro N aqui, o que ele está indicando? O número de colunas da primeira. E esse aqui, o número de linhas da segunda. Então, o produto de duas matrizes só é possível quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Mais fácil você guardar quando os vizinhos forem iguais. E a matriz produto terá como tipo M por P, ou seja, o número de linhas será igual ao número de linhas da primeira, enquanto que o número de colunas será o número de colunas da segunda. Vamos fazer um exemplo. Temos aqui uma matriz A do tipo 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e uma matriz B do tipo 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Ao multiplicar essas duas matrizes, eu posso fazer essa multiplicação, uma vez que os vizinhos são iguais. A matriz produto terá 3 linhas por 2 colunas. Será do tipo 3 por 2. É só você tampar os vizinhos, né? E pegar os elementos que sobram ali, 3 por 2. E agora, para multiplicar essas duas matrizes, eu vou multiplicar todas as linhas da primeira por todas as colunas da segunda. Então eu vou fazer linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Se tivesse mais colunas, você ia pegar a linha 1 por todas as colunas da segunda. Depois acabaram as colunas, você passa para a linha de baixo. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, etc. Por todas as colunas. Depois, com a última linha, que seria a linha 3, por todas as colunas também. Então, eu vou fazer aqui a linha 1 vezes a coluna 1. Linha 1, coluna 1. Vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 3 vezes 5, 15. Isso aqui vai dar 13, né? Linha 1, coluna 2. Então, vamos lá. Linha 1,
coluna 2. Vai ser 1 vezes 0, dá 0. Depois 3 vezes 3, dá 9. 0 mais 9, 9. Acabaram as colunas. Agora eu passo para a linha de baixo. Linha 2 por todas as colunas. Então, linha 2, coluna 1, vai ser 4 vezes menos 2, dá menos 8. Depois 0 vezes 5, dá 0. Isso aqui vai dar menos 8. Agora, linha 2, coluna 2. Vamos lá. Linha 2, coluna 2. 4 vezes 0, dá 0. Depois, 0 vezes 3, dá 0. Isso aqui vai dar 0. Agora, linha 3. Linha 3, coluna 1. Então, será menos 5 vezes menos 2, dá 10. E depois 1 vezes 5, dá 5. Somando aqui, dá 15. E agora, linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Menos 5 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 3 dá 3. 0 mais 3 dá 3. Agora nós vamos montar a matriz produto. A matriz produto A vezes B terá na linha 1, coluna 1, 13. Então, linha 1, coluna 1 é aqui, 13. Depois, na linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2, é o 9, aqui. Depois, na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1 é aqui, menos 8. Depois, na linha 2, coluna 2, 0. Linha 3, coluna 1, 15, é aqui. E linha 3, coluna 2, 3. Como a gente já esperava, uma matriz do tipo 1, 2, 3, 3 linhas por 2 colunas. Ok? A gente já esperava isso. Agora, uma coisa interessante de você observar é que, de um modo geral, o produto de matrizes não é comutativo. Aqui a ordem dos fatores altera o produto. Nesse exemplo, se você quisesse fazer o produto B, que é 2 por 2, vezes a matriz A, que é 3 por 2, nem seria possível, né, você fazer B vezes A, uma vez que você não teria vizinhos iguais. Então, de um modo geral, A vezes B é diferente de B vezes A. O que é uma matriz inversa? Dada uma matriz quadrada A, a sua inversa ela é representada por A elevado a menos 1 e é uma matriz que satisfaz essa condição aqui. A matriz direta multiplicada pela sua inversa é igual à sua inversa multiplicada pela matriz original, que é igual à matriz identidade ou matriz unidade. Vamos ver um exemplo. Se você tiver essa matriz A aqui, a matriz A menos 1 tem a mesma ordem, né? Isso aqui é uma matriz 2 por 2 de segunda ordem, então a sua inversa tem a mesma ordem. E aqui nós colocamos os elementos A, B, C e D. E agora nós vamos multiplicar a matriz A pela sua inversa. Vamos aplicar isso aqui. Então, a matriz A é essa que está aqui, a matriz inversa, A menos 1. E agora a matriz unidade, né? É aquela matriz que nós já falamos aí para trás. É a matriz onde a diagonal principal é formada pelo elemento 1. E os demais elementos são todos iguais a 0. Então, agora eu vou fazer linha 1, coluna 1. Então, 3 vezes A mais 1 vezes C. Está aqui, ó. Depois, linha 1, coluna 2. 3 vezes B mais 1 vezes D. Está aqui, linha 1, coluna 2. Agora, nós passamos para a linha de baixo. Linha 2, coluna 1. 4 vezes A dá 4A. 1 vezes C dá C. E depois, linha 2, coluna 2. 4 vezes B mais 1 vezes D. Está aqui.
igual à matriz unidade ou matriz identidade. Agora nós vamos fazer essa igualdade de duas matrizes. Os elementos correspondentes deverão ser iguais. Então, esse elemento 3A mais C, ele tem que ser igual a 1. O 3B mais D tem que ser igual a 0. O 4A mais C igual a 0 e o 4B mais D igual a 1, como nós escrevemos aqui. Aí a gente cai em dois sistemas, vamos ver como resolver esses sistemas. Essa aqui nós vamos chamar de linha 1, a de baixo linha 2, e vamos fazer a linha 2 menos a linha 1. Então, 4A menos 3A está aqui, C menos C está aqui e 0 menos 1 está aqui. Eu posso cancelar esse C menos C, 4A menos 3A dá A e 0 menos 1 dá menos 1. Achou o valor do A, você substitui em qualquer uma das equações para você ter o valor do C. Então, no lugar do A, eu vou colocar menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Eu vou passar esse menos 3 para lá, trocando o seu sinal. Então, vai ficar 1 mais 3, ou seja, o valor do C igual a 4. Essa linha chamamos de linha 3, a de baixo linha 4, e vamos fazer a linha 4 menos a linha 3. Então, 4B menos 3B está aqui, depois D menos D está aqui, 1 menos 0 dá 1. Podemos cancelar o mais D e o menos D. 4B menos 3B dá 1B igual a 1. Pega esse valor de B, substitui em qualquer equação para você ter o valor do D. Então, onde tem B, eu vou colocar 1. Vou substituir nessa primeira aqui. 3 vezes o B, que é 1, 3 vezes 1 dá 3. Joga para lá com o sinal trocado, você chega à conclusão que o D vai ser igual a menos 3. Agora nós vamos montar a matriz inversa. Aqui A, B, C e D. Então o valor de A está aqui, menos 1. Depois o valor de B, ó, o valor de B é 1, está aqui. O valor de C, C igual a 4, está aqui. E depois o valor do D, D igual a menos 3. Essa é a matriz inversa. Questão 178, Enem 2012, caderno amarelo. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4 e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir, abaixo a tabela. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. Inicialmente eu vou te mostrar como acertar essa questão em alguns segundos. Então, diz o texto que um aluno levantou as notas em 4 bimestres de 4 disciplinas, obteve uma matriz, que eu estou chamando de matriz A, matriz das notas, do tipo 4x4. E ele percebeu que a média poderia ser obtida fazendo um produto de matrizes. Então você teria que pegar essa matriz A das notas, multiplicar por uma matriz B, que é uma dessas da alternativa, e a matriz produto, você obteria a média das notas. Bom, evidente que média de 4 valores, você tem que somar e dividir por 4. Então, só pode ser a letra B ou a letra E. Mas a gente já sabe que para multiplicar matrizes, os vizinhos deverão ser iguais. Então, o tipo dessa matriz B terá que ser 4 por alguma coisa. 4 são 4 linhas. Entre a alternativa B e a alternativa E, a que tem 4 linhas é a alternativa E. Portanto, a resposta correta é a letra E. Agora eu vou te mostrar mais detalhadamente para que você entenda direitinho a questão. Temos aqui a matriz das notas, matemática no primeiro, matemática no segundo, matemática no terceiro, matemática no quarto bimestre, depois português, geografia e história. Montou essa matriz das notas, que ela é do tipo 4x4 ou de quarta ordem. Você vai multiplicar por essa matriz B, que é do tipo 4x1. A matriz produto fornecerá a
média das notas. Vamos ver isso aqui direitinho. Então, primeira coisa, os vizinhos aqui são iguais. Então, você pode multiplicar, é a condição para que você possa multiplicar duas matrizes. A matriz produto será do tipo, então você tampa aqui, será do tipo 4 por 1. 4 por 1. E a hora que você fizer esse produto dessa matriz por essa, você vai fazer a linha 1 pela coluna 1. Ao fazer essa linha 1 pela coluna 1, você terá M1 vezes 1 quarto, depois M2 vezes 1 quarto, M3 vezes 1 quarto, M4 vezes 1 quarto. Então, você terá isso aqui, ó, M1 vezes 1 quarto, mais M2 vezes 1 quarto, mais M3 vezes 1 quarto, mais M4 vezes 1 quarto. Depois você terá que fazer a linha 2 vezes a coluna 1. Vai ter P1 vezes 1 quarto, P2 vezes 1 quarto, etc. A mesma coisa para as disciplinas de Geografia e História. Bom, esse resultado aqui, linha 1, coluna 1, nada mais é do que M1 mais M2 mais M3 mais M4 dividido por 4, que seria a média anual em matemática. Fazendo a mesma coisa para as outras linhas, você terá a média anual das outras disciplinas. Questão 164, Enem 2018, caderno amarelo. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A, de elementos A e J, em que 1 menor ou igual a I menor ou igual a 5 e 1 menor ou igual a J menor ou igual a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I são iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise. Abaixo a matriz. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Temos aí um economista querendo analisar os valores transferidos entre bancos por meio de TEDs e ele montou essa tabela aqui. E os elementos A e J dessa tabela correspondem ao valor transferido do banco I para o banco J. Vamos ver alguns exemplos. A23, linha 2, coluna 3. Esse valor aqui, igual a 2. O que ele representa? Que o banco 2 transferiu para o banco 3 esse valor. Mais um exemplo. A54, linha 5, coluna 4. É aqui. Então, esse aqui foi o valor transferido do banco 5 para o banco 4. E ele explica no exercício que TED é só entre bancos diferentes. De um banco para o próprio banco não existe TED. Por isso, esses elementos da diagonal principal são todos iguais a zero. Porque, por exemplo, esse aqui é o A44. Significa o TED transferido do banco 4 para o próprio banco 4. É zero. Ele explica isso dentro da questão. Então, esse valor aqui é o que o banco, é o A12. É o que o banco 1 transferiu para o banco 2. Esse aqui é o A13. É o que o banco 1 transferiu para o banco 3. Esse é o 14. O que o banco 1 transferiu para o banco 4. Então, se você somar todos os elementos dessa linha, você terá os valores, a soma, o total dos valores transferidos pelo banco 1. Se você somar tudo aqui, você terá o total de valores transferidos pelo banco 2 e assim por diante. Então, para saber qual o banco que transferiu a maior quantia, você teria que somar as linhas. Aqui dá 6,
significa então que o banco 1 transferiu esse valor para os outros bancos, o banco 2 transferiu 3, esse aqui transferiu 5, esse aqui transferiu 4 e esse aqui transferiu 5. Portanto, o banco que fez a maior transferência foi o banco 1. A resposta correta é a letra A. Com isso, nós encerramos o conteúdo cobrado nas provas do Enem sobre matrizes. Vamos indicar mais alguns exercícios aí do nosso material para você dar mais uma treinada. Te vejo na nossa próxima aula. Até lá e um grande abraço.